Salve, salve, minha gente queridíssima. Que alegria estar aqui com vocês. Sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 16 anos. E é uma honra participar dessa Semana da Constituição que o SES está promovendo entre os dias 23 a 27 de março. Bem, serão abordados ao longo dessa semana 5 temas muito importantes. Os quase 32 anos da Constituição de 1988, que é o tema desse nosso encontro de hoje, a constitucionalidade da prisão em segunda instância, a reforma da Previdência e a Constituição, a Constituição e o ativismo judicial e também o controle de constitucionalidade. Muito bem, pessoal, para entendermos o constitucionalismo de 88 para cá, é importante a lembrança de que o mundo mudou no ano de 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi aberto um sistema normativo internacional, não para substituir os sistemas nacionais existentes, mas para promover uma maior proteção. O ano de 45 que trouxe, não é, uma virada kantiana com o fim da Segunda Guerra Mundial. E por que virada kantiana? Porque Kant dizia que a única e verdadeira razão de ser do Estado era a defesa das pessoas. E isso ficou esquecido durante longos séculos. Bem, com a criação desse sistema normativo internacional, fundamentado pelo indivíduo como sujeito de direito internacional e não apenas nacional, e também pelo conceito de uma soberania estatal que começou a ser relativizada, esse sistema trouxe influências importantes para todos os sistemas nacionais. As constituições do pós-guerra começaram a ser guiadas pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Esse valor axiológico que coloca o indivíduo no epicentro do ordenamento jurídico nacional e internacional. Bem, a Europa apresentou, não é, as suas primeiras constituições guiadas por esse grande princípio ainda na década de 40, como a Constituição italiana, a Constituição de Bonn, na Alemanha. Mas aqui no Brasil, como recebemos essas influências do pós-guerra? Bem, o Brasil aderiu à Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 1948, se tornou Estado da Organização das Nações Unidas, mas o nosso constitucionalismo sempre foi muito acidentado. Oscilamos entre constituições autoritárias e pseudodemocracias. Em 1824, a Carta do Império foi uma carta outorgada. Na década de 30, tivemos a Carta Polaca de 37. Nesse meio tempo, 2 constituições democráticas, pelo menos no papel, de 1891 e de 1934. Acontece, né, que, após o período da redemocratização com a Constituição de 1946, veio o golpe em 1964. E as 2 constituições brasileiras que foram editadas durante esse período, a de 67 e a de 69, não evoluíram na defesa da dignidade da pessoa humana. Não é? Durante, não é, o período de exceção, na verdade, caminhamos para trás, não é? Com muita repressão, tortura e cerceamento das liberdades fundamentais. Então, esse movimento do pós-guerra, ele não foi sentido automaticamente no Brasil. Foi, de fato,
com a Constituição de 1988, que começamos o nosso processo civilizatório mais recente. No período da ditadura, a censura, a repressão, a violência, o cerceamento à liberdade de imprensa foram, né, vivenciados por todos os brasileiros durante 21 anos. E aí o movimento Eleições Diretas já em 1985 trouxe uma abertura importante. A Constituição começou a ser escrita em fevereiro de 1987 e trouxe, na sua origem, compromissos muito importantes. A Constituição recebeu influência dos empregadores, dos empregados, das mulheres, dos índios, das pessoas, né, hipossuficientes. Era preciso contemplar muitas liberdades, muitas garantias para mostrar esse momento de mudança do nosso país. Alguns autores dizem que esse constitucionalismo principiológico, garantista, no Brasil ocorreu tardiamente. E, de fato, não é? Porque o mundo começou a mudar a partir de 1945, mas as mudanças aqui no Brasil foram mais recentes, não é? Se iniciaram com o movimento de 85 e com, não é, a elaboração da Constituição, processo que se iniciou em 1987. Bem, a Constituição de 88 é a primeira na história brasileira a ser fundamentada pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Eu trouxe aqui para vocês justamente isso, a dignidade da pessoa humana, na forma do artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, estreou em 1988, trazendo mudanças essenciais para, não é, o nosso ordenamento jurídico. O princípio da dignidade da pessoa humana traz em si muitos valores. O respeito ao outro, o respeito à integridade física e moral de todas as pessoas, a não coisificação do ser humano. O indivíduo passa a ser colocado, não é, no ápice do ordenamento jurídico. Ou seja, o ordenamento jurídico está aí para, não é, defender o indivíduo e não vice-versa. Depois, o respeito ao mínimo existencial. A necessidade de se respeitar a dignidade do indivíduo, sob pena de colocar em risco a sua própria cidadania. Além do que, a dignidade da pessoa humana é a base axiológica de todos os demais direitos. Quando o artigo 5º, inciso 3 da Constituição, também pela primeira vez na história brasileira, estabeleceu que não há tortura ou tratamento desumano ou degradante, a Constituição está aqui voltada à dignidade do ser humano. Quando o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição diz que não será sequer objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, aqui encontramos também um reflexo do princípio da dignidade da pessoa humana, que não se esgotou no plano constitucional. Esse importante princípio, fundamento da República Federativa do país, reverberou por toda a nossa Constituição, pelo ordenamento infraconstitucional e, inclusive, impulsionou uma importante abertura do nosso país ao direito internacional. Em 1988, pela primeira vez na história brasileira, estabelecemos como um princípio a nortear o Brasil nas relações internacionais o da
prevalência dos direitos humanos, conforme preceitua o artigo 4º, inciso 2 da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 2º, reconhece que o Brasil deve levar em consideração os princípios, os tratados internacionais. Isso sem falar na emenda 45, que constitucionalizou tratados sobre direitos humanos que tenham passado pelo crivo do 5º parágrafo 3º. Falaremos sobre esse tema mais na frente. Muito bem, turma, uma Constituição guiada pelo princípio da dignidade da pessoa humana tem compromissos com o avanço nos direitos, nas liberdades. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns traços essenciais da Constituição de 88. Bem, evoluímos na defesa dos direitos de primeira dimensão, os chamados direitos de segunda dimensão e também os direitos de terceira, os direitos difusos. Vejam bem, na seara das liberdades, a primeira grande liberdade é a liberdade de imprensa. Sem uma imprensa livre, não há democracia. Então, era indispensável realmente se permitir a liberdade de imprensa. E o artigo 5º, o artigo 220, consagram essa liberdade, que precisa ser uma liberdade responsável, porque não há liberdade absoluta, na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Foi sob a égide da Constituição de 88 que se protegeu mais uma liberdade importante de manifestação, de expressão coletiva, o direito de reunião. Na seara das liberdades individuais, avançamos na defesa da liberdade de pensamento, vedado o anonimato, e também, em nome dessa liberdade responsável, se preceituou o direito de resposta e eventual reparação por danos sofridos em razão do excesso de uma manifestação. Foi sob a égide da Constituição de 88 que avançamos na liberdade religiosa, apesar do princípio da laicidade, impedindo que o Estado tenha uma religião oficial. O sentimento religioso também está presente na nossa Constituição, garantindo no artigo 5º, incisos 6, 7 e 8, a grande liberdade religiosa. Avançamos em liberdades inúmeras na ciência, nas produções literárias. A Constituição de 88, imbuída pelo princípio republicano, é uma Constituição que marca a liberdade em todas as suas variações. Bem, mas não avançamos apenas nos direitos de primeira dimensão, nas liberdades públicas, civis e políticas. Também a Constituição de 88, ela marca o momento da formação do grande Estado social brasileiro. Em que sentido? Bem, a Constituição de 88 transformou a saúde, que até então era considerada um serviço público, em um efetivo direito social, contemplado em vários artigos, como, por exemplo, nos artigos 6º, 196, 197, 198, 199 e 200. Foi sob a égide da nossa Constituição Cidadã que nasceu o Sistema Único de Saúde, elogiadíssimo por vários sanitaristas da América Latina. Sim, um sistema importantíssimo no papel, um sistema que mudou o retrato da saúde no país, mas que ainda enfrenta muitos desafios associados à efetividade.
A educação ganhou 10 artigos próprios, com inúmeros compromissos na seara da União, dos estados, dos municípios. Isso sem falar na ordem econômica, que se apresenta em 88 como uma ordem econômica compromissória, ou seja, aquela que coloca o trabalhador, pelo menos no papel, em primeiro lugar, e num segundo momento, a preocupação com o lucro, não é? A preocupação com a iniciativa privada. O artigo 170 da Constituição é muito claro de colocar inicialmente a preocupação na pessoa, não é? E depois, realmente, nas questões de desenvolvimento econômico. Ainda na seara dos direitos sociais, a Constituição recebeu inúmeras emendas importantes. Por exemplo, no ano de 2000, nasceu a moradia como direito social. Em 2010, o artigo 6º recebeu, por meio da emenda 64, o direito à alimentação. E no ano de 2015, o transporte também foi inserido como direito social no artigo 6º. Isso sem falar da importante mudança que o artigo 7º recebeu com a chamada PEC das domésticas, uma mudança social fundamental para o nosso país. A emenda constitucional 72 de 2013 alterou o parágrafo único do artigo 7º, assegurando mais direitos trabalhistas para os trabalhadores domésticos tão desprestigiados, não é, na história constitucional do país. Bem, na seara dos direitos difusos, Ulisses Guimarães, em seu importante discurso de promulgação da Constituição de 88, destacou que nenhum Estado associado à Organização das Nações Unidas teria avançado tanto na defesa do meio ambiente como a Constituição de 1988. E, de fato, nós encontramos o meio ambiente em inúmeros dispositivos constitucionais. É protegido pela ação popular na forma do artigo 5º, inciso 73, é matéria de iniciativa comum no artigo 23, inciso 6, é também de iniciativa legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, no artigo 24, inciso 6. Também precisamos destacar a importância da ação civil pública no artigo 129, inciso 3 e parágrafo 1º, na defesa ao meio ambiente, e o artigo belíssimo 225, que traz um compromisso intergeracional. A preocupação que devemos ter com o meio ambiente hoje, mas não descuidando das futuras gerações, porque estamos aqui de passagem no planeta Terra. E teremos, não é, novos habitantes, e é preciso preservar o meio ambiente para as futuras gerações. Não somos proprietários, estamos de passagem. É um dispositivo belíssimo. Avançamos também na seara dos direitos difusos, na proteção ao patrimônio público, histórico e cultural. O artigo 37 trouxe, não é, o princípio da moralidade explícito, como a ser respeitado por todos os administradores, seja no âmbito da administração direta ou indireta. Então, nós temos um cenário perfeito no plano, não é, de direitos, de normas declaratórias que preservam, não é, a dignidade da pessoa humana e que realmente estão voltadas à proteção do indivíduo. E não avançamos apenas, é importante destacarmos, na defesa de direitos. A Constituição de 88 também avançou na seara das garantias fundamentais. Foi, não é, de acordo com a nossa atual Constituição,
que surgiram, por exemplo, o habeas data, o mandado de injunção, já falarei um pouquinho sobre cada um desses institutos, o mandado de segurança coletivo, a ação popular teve o seu objeto ampliado, a ação civil pública foi constitucionalizada em 88. Muito bem, durante os anos, não é, chamados de chumbo, os anos, não é, da ditadura, era muito comum que o serviço secreto do Estado fizesse anotações indevidas com relação às pessoas, e quando se tentava acessar esses dados, não se permitia, sob o argumento de que as informações elas eram, né, de proteção do Estado, proteção da sociedade. Então, o ano de 88, comprometido com a intimidade, com a vida privada, trouxe o habeas data, uma garantia fundamental de acesso, retificação ou complementação de dados pessoais. Bem, todo o constitucionalismo brasileiro foi marcado por constituições que prometeram mais do que cumpriram. Constituições que trouxeram direitos, muitas vezes previstos em normas de eficácia limitada que dependiam de regulamentação. E foi na Constituição de 88 que surgiu o grande mandado de injunção. Uma ação constitucional que visa defender direitos fundamentais previstos na Constituição, mas ainda pendentes de regulamentação. Bem, o mandado de segurança individual nasce em 1934, é extraído da Carta de 37 e volta a fazer parte da história brasileira com a Constituição de 1946. Mas a sua modalidade coletiva, agregando valor à tutela dos direitos transindividuais, surgiu apenas em 1988. A ação popular também passou, não é, pelas mesmas situações do MS individual. Surgiu em 34, foi excluída em 37, voltou a fazer parte da história brasileira em 1946. Mas até então, a ação popular era utilizada para defender o patrimônio público num sentido mais estrito. Foi em 88, sob a égide da Constituição Cidadã, que a ação popular teve o seu objeto ampliado e passou, não é, a defender o meio ambiente, a moralidade administrativa e o patrimônio público num sentido amplo. Foi na Constituição de 88 que a ação civil pública foi constitucionalizada. Ou seja, esse grande instrumento também em defesa dos direitos meta-individuais teve uma proteção ampliada com a nossa Constituição de outubro. Sim, apesar de o artigo 129, inciso 3, determinar que uma das atribuições do MP é justamente o ajuizamento da ação civil pública, o parágrafo 1º, não é, do artigo 129 diz que a ação não é de exclusividade do parquê. Bem, avançamos, como disse, em direitos, em inúmeras garantias e nos preocupamos também com o direito das minorias. Vejam, direito das minorias é o conjunto de direitos que visam proteger grupos de pessoas que, em razão de características comuns, sofreram e, de certo modo, continuam a sofrer certo preconceito na atualidade. São minorias nesse sentido. As mulheres, os negros, os homossexuais, os índios, as pessoas com deficiência, os idosos. A Constituição, ela avançou na defesa do direito das minorias ao proteger uma igualdade que não se limita ao aspecto formal.
A igualdade desejada pela Constituição de 88 é uma igualdade em sentido material. Então, no artigo 7º, nós temos a proibição à discriminação de salário entre homens e mulheres, pessoas com deficiência. Encontramos na Constituição a reserva de vagas para pessoas com alguma deficiência, a proteção à educação, né, de crianças com deficiência, assistência social voltada à defesa dos idosos, as pessoas com deficiência. A nossa Constituição trouxe as chamadas ações afirmativas estampadas no texto constitucional. Mas essas ações não se limitam à Constituição, que acabou impulsionando a criação de inúmeras leis, programas sociais, estatutos. As ações afirmativas são medidas governamentais ou não que visam defender o direito das minorias. Por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto do Idoso, o sistema de cotas nos concursos, para ingresso nas universidades públicas, a Lei Maria da Penha, que também é um grande avanço no ano de 2006, são exemplos de ações afirmativas que visam defender esse importante grupo das minorias. Lembrando aqui que não estamos falando de quantidade de pessoas. As mulheres, não é, segundo os dados estatísticos, formam a maioria da população brasileira, mas ainda estamos, não é, num grau diferente, não é, dos homens, por exemplo, no mercado de trabalho privado, nas relações pessoais, haja vista, não é, o número altíssimo de violência doméstica no país e no mundo. Então, essas ações afirmativas que têm como base a temporariedade devem ser adotadas enquanto a gente não consegue atingir o estado civilizatório tal em que o respeito em sociedade seja uma realidade, o respeito ao próximo e que a dignidade da pessoa humana se torne realmente um princípio efetivo nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações sociais. Aqui eu trouxe, dentro dessa seara das ações afirmativas, a Lei Maria da Penha, né? Aqui a foto da Maria da Penha, que quase foi morta pelo seu antigo companheiro, que levou o caso, inclusive, ao sistema internacional interamericano, que impulsionou a criação no Brasil da Lei 11.340 de 2006, não é? A lei que leva o nome Maria da Penha, no combate à violência doméstica. Aqui eu coloquei um retrato ainda da política brasileira, que é uma política mais voltada aos homens, não é? A representatividade feminina ainda é muito precária, não à toa se estabeleceu, inclusive, cotas para as mulheres na formação dos partidos políticos, não é? E isso também precisa mudar. Um país com tantas desigualdades sociais, um país em que há uma ponte entre a educação pública e a educação privada, é preciso estabelecer as cotas não como medida definitiva de atuação do Estado, mas não é, como medidas reais, atuais, para que a gente possa ter, não é, um futuro talvez, não é, mais igualitário. E nessa seara das ações afirmativas, avançamos demais na defesa das pessoas com deficiência. Bem, além de todo o avanço constitucional, nós constitucionalizamos, até o momento, 3 tratados sobre direitos humanos que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência.
a Convenção Internacional, o Protocolo Facultativo, e no ano de 2018 foi promulgado o Decreto 9522, constitucionalizando o Tratado de Marrakech, que versa sobre pessoas com deficiência visual ou cegas, para que possam ter acesso a obras impressas. Então, é um avanço nunca antes visto na história brasileira. Mas precisamos também destacar, nesses quase 32 anos de história constitucional, a Constituição em movimento, o papel do Supremo Tribunal Federal também na defesa de inúmeros direitos e garantias fundamentais. Muito bem, pessoal, ao longo desses quase 32 anos de história constitucional, o papel do Supremo na defesa dos direitos fundamentais também, né, tem sido muito importante. Ao longo desses mais de 30 anos, decisões mudaram a história do país. E isso só foi possível também por conta de uma Constituição mais garantista e marcada por ser o texto constitucional mais defensor das liberdades na história brasileira. Aqui, só exemplificando, tivemos o julgamento em 2005 da DPF 45, que defendeu que o judiciário também pode e deve atuar nas políticas públicas na área da saúde, caso haja omissão, né, ou má prestação dos serviços públicos essenciais. O judiciário também está sujeito à Constituição e o artigo 5º, inciso 35, afirma que a lei não pode afastar da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, respeitando a separação dos poderes, o mínimo existencial, a reserva do possível, porque não há recursos para atender a todas as demandas, o judiciário não pode, né, ser excluído dessa tarefa importante de implementação da nossa Constituição. Em 2008, o Supremo julgou a ADI 3510, em defesa da vida e da pesquisa científica, determinou a possibilidade de utilização de células tronco-embrionárias para, né, defender a vida das pessoas, já que são células que podem se ajustar a qualquer tecido humano. Então, observadas algumas regras estabelecidas, tivemos aqui mais uma decisão importante em favor da vida. O STF também julgou, no ano de 2011, a ADI 4277, uma das grandes decisões do tribunal ao longo, né, dessas 3 décadas. Nessa ADI, o Supremo estabeleceu que o conceito de família é muito mais amplo do que a própria Constituição, criada 30 anos atrás, estabelece. Ou seja, família é também a relação formada pelas famílias homoafetivas. Não cabe ao Estado determinar como as pessoas devem amar, né? Devem exercer a sua personalidade, a sua individualidade. E tudo isso só foi possível à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e de todas as liberdades consagradas no texto da Constituição. Em 2012, o tribunal decidiu, na DPF 54, que a família é que deveria optar ou não pela interrupção da gravidez do feto anencefálico. Esse não é um papel do Estado, é uma questão, primeira, de saúde pública, porque as mulheres com condição financeira sempre puderam ter essa opção. Então, o Supremo aqui disse: as famílias poderão decidir se, não é,
A mulher vai carregar no seu ventre um feto sem massa craniana, sem possibilidade de vida, não é? Pós-parto ou não. Outra decisão importante na seara das liberdades. Em 2012, o Supremo julgou a DPF 186 sobre um tema que eu acabei de tratar, as ações afirmativas. Por meio dessa decisão, o tribunal ratificou o seu posicionamento na defesa de ações afirmativas, nesse caso aqui, o sistema de cotas para ingresso nas universidades públicas, não é? Na situação julgada foi a UNB. Atos administrativos da UNB foram considerados válidos na aplicação do sistema de cotas para ingresso na universidade. Na DPF 130, isso só para fechar algumas das decisões paradigmáticas nesses últimos 30 anos, o Supremo defendeu a liberdade de imprensa. Ou seja, a lei criada em 1967, uma lei que cerceava a liberdade de imprensa, foi considerada não recepcionada e teve os seus dispositivos revogados. Nessa mesma linha, o Supremo também desregulamentou a profissão do jornalista. Por quê? Por força de um decreto de 1969, só era possível exercer a profissão de jornalista quem tivesse um diploma. Essa exigência não foi criada para melhorar, qualificar a profissão do jornalista, não. Essa exigência, em pleno ano de 1969, surgiu para afastar os jornalistas, para cercear a atividade do jornalista, que precisava comprovar, né, um certificado de conclusão de curso para exercer a função. Então, foi sob a égide dessa Constituição que estamos comemorando nessa semana que muitas decisões, né, foram tomadas, não entrando aqui no âmbito, não é, do ativismo ou não, porque vocês terão também, não é, uma palestra, uma fala própria para tratar desse tema, mas fato é que a Constituição de 88 mudou a nossa vida. E falando de mudanças, é importante que a gente lembre que o artigo 60 prevê a possibilidade de alterações formais. O próprio Ulisses Guimarães reconheceu no discurso, não é, de promulgação da Constituição, há 32 anos quase, que a Constituição não era perfeita e que ela admitia justamente a possibilidade de reforma. Mas é claro que essa reforma não pode ser uma reforma tão simples, porque todas essas grandes liberdades seriam, com certeza, diminuídas, relativizadas. O Constituinte de 88 estabeleceu um processo formal de mudança da Constituição com a rigidez constitucional necessária. Então, nós temos o artigo 60 com uma série de limitações de ordem formal, circunstancial, limitações também de natureza material. E é nelas que eu vou focar nesse instante. O artigo 60, parágrafo 4º, diz que não será sequer objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir o pacto federativo, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação e harmonia entre os poderes e os direitos e garantias individuais. Bem, até o momento, a nossa Constituição recebeu 105 emendas formais, com base no artigo 60, e ainda 6 emendas de revisão. Realmente, é uma Constituição que já foi muito alterada.
Bem, é claro que as alterações não foram todas exageradas, negativas. Eu já destaquei aqui mudanças importantes na seara dos direitos sociais, não é? Como alimentação, moradia, transporte, direitos inseridos no artigo 6º da nossa Constituição. E agora vou destacar a emenda 45 de 2004, que nesses últimos anos, na minha interpretação, foi a grande emenda, não é? A grande reforma que a nossa Constituição sofreu. Porque, vejam, Rui Barbosa já dizia que justiça tardia nada mais é do que injustiça clara e manifesta. Então, não adianta a Constituição estabelecer o acesso à justiça sem os mecanismos para que a justiça seja célere. E a emenda 45 teve essa responsabilidade. Ela incluiu no artigo 5º o inciso 78, colocando a razoável duração do processo como a garantia fundamental expressa. Foi a emenda 45 de 2004 que também instituiu o chamado incidente de deslocamento de competência para a instância federal. Vejam só, o texto diz que em qualquer momento do processo ou inquérito envolvendo grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode oferecer ao STJ um pedido de deslocamento de competência para a instância federal. Se o caso estiver na fase de inquérito, para que o inquérito deixe, não é, as mãos da Polícia Civil e passe para a Polícia Federal, ou ainda, em caso, não é, de um processo já em andamento, que o processo saia da Justiça Estadual e seja remetido para a Justiça Federal. Bem, essa chamada federalização dos crimes sobre direitos humanos teve dois objetivos. O primeiro é evitar que o Brasil venha a receber sanções internacionais por não cumprir, não é, todos os objetivos firmados, não é, no plano externo. E outro objetivo importantíssimo é garantir o ideal maior da justiça. Então, nós temos aqui um mecanismo de federalismo cooperativo, permitindo que, caso a Polícia Civil não esteja conseguindo dar conta do inquérito por falta de pessoal, por falta, né, por falta de liberdade com as pressões políticas existentes, falta de independência, ou o judiciário, pelo motivo que for, é possível, não é, que essa grave violação sobre direitos humanos passe para análise da instância federal. Também foi com a emenda 45 de 2004 que se implementou o que eu já comentei por alto, da constitucionalização formal dos tratados sobre direitos humanos. Então, o parágrafo 3º do artigo 5º estabelece que, se o tratado sobre direitos humanos passar por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional e receber em cada um desses turnos pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros, nós teremos, não é, um tratado com status de emenda, um tratado que serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. E, como já disse, os 3 tratados constitucionalizados até o momento versam sobre a defesa de pessoas com deficiência. A emenda 45 também constitucionalizou o Tribunal Penal Internacional, o TPI,
um tribunal, né, que já era esperado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas, né, por questões de soberania, de política internacional, só foi criado no ano de 1998. E aí, né, o Brasil aderiu ao tratado, ao Estatuto de Roma, em 2002, e no ano de 2004, o tribunal recebeu, né, uma proteção constitucional ainda maior com a sua constitucionalização. Bem, foi sob a égide da Constituição, com a reforma em 2004, que foi criado o Instituto da Súmula Vinculante e também o Conselho Nacional de Justiça. Muito bem, a súmula vinculante, com todas as suas contradições, surgiu para defender a segurança jurídica. Então, prevê o artigo 103A, que após reiteradas decisões no mesmo sentido, em razão de matéria que gere ainda controvérsias judiciais e ou administrativas atuais, por 2/3 dos seus membros, o STF pode criar um enunciado vinculante em defesa da segurança jurídica. Até o momento, foram criadas 56, né, súmulas, ou 56 enunciados da súmula vinculante. O Conselho Nacional de Justiça foi um grande avanço implementado pela emenda 45, por quê? O CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas desprovido de atividade jurisdicional, surgiu para reforçar a fiscalização administrativa e financeira dos órgãos do judiciário, justamente defendendo a razoável duração do processo, os princípios que regem a administração pública do artigo 37, envolvido, né, com esse ideal maior de celeridade e também de justiça. Atenção para o fato, né, de que o CNJ não fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, e isso porque o artigo 102, inciso 1, a linha R da Constituição, estabelece ser da competência do STF processar e julgar as ilegalidades praticadas pelo Conselho. Então, não faria sentido que o Conselho, que já é fiscalizado pelo Supremo, pudesse fiscalizá-lo. Bem, eu destaquei alguns pontos, né, positivos das reformas, mas é claro que a gente também pode falar em pontos negativos. Por exemplo, a jurisprudência do TSE e também do Supremo Tribunal Federal fixaram, ao longo dos anos, o Instituto da Fidelidade Partidária para os parlamentares eleitos pelo sistema proporcional. Ou seja, deputados federais, estaduais, distritais e vereadores, na grande maioria das vezes, eleitos apenas pelos votos que o partido, não é, que os partidos conquistaram para a sua eleição, faziam o quê? Não é? Quando tomavam posse? Se alinhavam, não é, ao perfil ideológico real que tinham, ou, não é, em razão de promessas, não é, feitas por outros partidos, mudavam de partido como se mudava de roupa. E aí o tribunal, né, os dois tribunais, o TSE e o Supremo, estabeleceram o Instituto da Fidelidade Partidária. Parlamentar eleito pelo sistema eleitoral proporcional, que mudasse de partido sem, não é, uma justificativa adequada, perderia o cargo em favor do partido que deveria nomear-lhe um sucessor. Bem, vamos lá. A troca válida é permitida. O que se tentou coibir era a troca desmedida que criava uma infidelidade com o eleitor, uma fraude na eleição. Bem, apesar de
todo o entendimento firmado nesse sentido, o que aconteceu em 2016, pleno ano de eleições municipais? Bem, o Congresso aprovou uma emenda chamada de emenda avulsa. Eu já vou explicar o que é isso. A emenda 91 de 2016. Essa emenda foi considerada avulsa porque, ao contrário do que se espera das emendas, ela não fez alteração formal nenhuma no texto da Constituição. É uma emenda que se basta, não é? É uma emenda que até esgotou seus efeitos já tem um bom tempo. Em resumo, acreditem, ela estabeleceu no ano de 2016, em fevereiro de 2016, que durante 30 dias os parlamentares pudessem mudar de partido político sem justificativa alguma e que não perderiam os seus cargos. Acreditem, foi uma farra de mudança de partido, de novos ajustes políticos em pleno ano eleitoral. Falamos muito, não é, de ativismo judicial, por isso vocês terão também um encontro aqui nessa Semana da Constituição falando sobre o tema, mas nós também podemos falar de ativismo congressual, ou seja, nesse caso, simplesmente, né, se ignorou todas as mudanças jurisprudenciais já em vigor para, com base em uma emenda até atécnica, não é? Uma emenda avulsa que não fez mudança nenhuma no texto da Constituição, estabelecer essa troca de partidos, não é? Bem casuística, no ano de 2016. Bem, podemos falar também, não é, da emenda 97, que irá impactar radicalmente na vida dos partidos políticos, porque essa emenda 97, pessoal, que modificou o artigo 17 da Constituição, ela trouxe duas mudanças que ainda não foram devidamente sentidas no país, na política brasileira, porque as mudanças elas foram fixadas de forma paulatina. Há várias regras intertemporais no corpo da emenda. Mas essa emenda 97, para vocês terem uma ideia, trouxe duas mudanças. Proibiu coligações partidárias no sistema eleitoral proporcional e, além disso, estabeleceu uma cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Vejam só, sobre as coligações partidárias, se proibiu, pessoal, coligações partidárias no sistema proporcional. Foram mantidas as coligações no sistema majoritário, mas proibidas no sistema proporcional, em que elas são fundamentais para viabilizar a voz, não é? Ou as vozes dos partidos pequenos. Então, é algo que será sentido também na política brasileira. E a cláusula de desempenho ou cláusula de barreira também trouxe um tratamento privilegiado para os partidos maiores, de certo modo, interferindo, relativizando o importante direito das minorias parlamentares. Então, nos próximos anos, nós vamos sentir também, não é, mudanças consideráveis com relação a essa emenda número 97. Bem, aqui eu trago um poeta sergipano, Tobias Barreto, que tem uma frase que se encaixa muito nessa fala, não é, sobre os quase 32 anos da Constituição. Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Bem, a despeito de todas essas mudanças importantes
importantes que foram feitas na Constituição nesses últimos 32 anos, nessas últimas 3 décadas, ainda precisamos encontrar o nosso avanço civilizatório. Como diria Hess, é preciso a vontade de Constituição. Não adianta tantos direitos, tantas garantias, quando há um descompasso entre o que diz o texto e o que nós vivemos na realidade. O SUS, que eu chamei a atenção por ser um grande sistema de saúde, infelizmente, ainda não consegue ter a mesma dimensão do sistema suplementar, do sistema de saúde privada, em número de leitos, de médicos, de atendimento, de humanização. E não é por falta de lei, porque a nossa Constituição ela avançou na defesa do SUS e o ordenamento infraconstitucional também está muito preparado, mas falta a vontade política. A educação, isso só para citar algumas mazelas, a educação pública brasileira é uma decadência. Infelizmente, não consegue, na sua grande maioria, preparar os alunos para uma vida profissional decente, para que possam ter uma luz no futuro e também trabalhar para mudar o país. Então, é preciso urgentemente que o povo passe a ser tudo, nas palavras do Tobias Barreto. Porque quando isso acontecer, nós conseguiremos, de fato, ajustar essa Constituição com a realidade do país. E não adianta propostas para mudar a nossa Constituição. As mudanças, meus caros, não esqueçam, não serão positivas. O que se fala é que a nossa Constituição promete muito, que a nossa Constituição avançou muito na defesa das liberdades. Então, qualquer mudança que se pretenda fazer no texto constitucional, acreditem, não é uma mudança positiva, é uma mudança para desacelerar direitos, para regredir na seara das garantias que nós levamos muito tempo para conseguir agregar. Bem, eu termino esse encontro de hoje, essa semana da Constituição, lembrando a vocês que não deixem de acompanhar os demais vídeos que serão lançados nessa semana da Constituição sobre os temas que eu destaquei no início aqui da minha fala. Peço também que se inscrevam no canal do YouTube do SES, e deixem aí o like, gostaram da nossa conversa, ou seja, estimulem esses programas tão importantes que a empresa faz, sempre querendo aproximar vocês, levar informação de qualidade. Bem, eu falei algumas vezes sobre o nosso grande Ulisses Guimarães e termino esse encontro breve de hoje com uma frase que eu gosto muito. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Que a gente nunca esqueça disso. Temos a melhor Constituição da história brasileira. O grande desafio enfrentado é transformar essa Constituição ideal em uma Constituição real. Mas vai acontecer, que a esperança e a fé façam parte aí dos nossos dias. Um abraço muito carinhoso, obrigada pela audiência de vocês e continuem acompanhando a Semana da Constituição.